A intercessão de Cristo transmite ânimo ao seu povo. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Porque Cristo intercede pelo seu povo. Todas as acusações de Satanás perderam a sua base legal. 1 João capítulo 2, versículo 1. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Paulo pergunta retoricamente: quem os condenará? Depois dá a garantia de que o próprio Cristo se encontra à direita de Deus, intercedendo por nós. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. E confirmando o seu papel de mediador, Jesus disse: na verdade vos digo, que tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. No livro de João, capítulo 16, versículo 23. Cristo Rei. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Livro de Salmos, capítulo 103, versículo 19. É óbvio que o Filho de Deus, como um dos membros da divindade, tem parte neste domínio divino sobre todo o universo. Cristo, como Deus homem, exercerá a sua realeza sobre aqueles que o tiverem aceitado como Senhor e Salvador. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O septo do teu reino é um septo de equidade. Encontramos no livro de Salmos, capítulo 45, versículo 6, e no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9. O reino de Cristo não se estabeleceu sem luta, pois os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, o Messias. Encontramos no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 2. Mas o esquema deles falhou. Deus estabeleceu o Messias no seu trono, por um decreto. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Declarou ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Encontramos em Salmos, no capítulo 2, versículos 6 e 7. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 5. O nome do rei que deve ocupar o trono de David é o Senhor, justiça nossa. Encontramos no livro de Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. O seu domínio é especial, pois será exercido no trono celeste, onde será tanto sacerdote como rei. Vemos a profecia no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 13. O anjo Gabriel anunciou a Maria que Jesus seria esse rei messiânico, dizendo: reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Vemos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 33. A sua realeza é representada por dois tronos, simbolizando os seus dois reinos. O trono da graça, encontramos no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, representa o reino da graça. O trono da sua glória, encontramos no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31, representa o reino da glória. O reino da graça, imediatamente após o pecado do primeiro ser humano, instituiu-se o reino da graça. Passou a existir pela promessa de Deus, através da fé, as pessoas podiam se tornar cidadãos desse reino. Mas só veio a ser instaurada completamente por ocasião da morte de Cristo, quando ele exclamou do alto da cruz: está consumado. Estavam satisfeitos os requisitos para o plano da redenção, ratificado o novo concerto. Encontramos em livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15 ao 18. A proclamação de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Foi uma referência direta ao reino da graça, que em breve seria estabelecido pela sua morte.
fundado na obra da redenção, não na criação. Este reino recebe os seus cidadãos através da regeneração, o novo nascimento. Jesus determina que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele comparou o crescimento deste reino ao fundamental desenvolvimento da semente, da mostarda e ao efeito do fermento na farinha. O reino da graça não se vê exteriormente, mas pelo seu efeito no coração dos crentes. Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Não é um reino deste mundo, disse ele, mas um reino de verdade. Eu sou rei, para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Encontramos no livro de João, capítulo 18, versículo 37. Paulo disse que este reino de Cristo é o reino da justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, para o qual os crentes foram transferidos. Encontramos no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O estabelecimento deste reino foi uma experiência muito dolorosa, confirmando que não existe coroa sem uma cruz. Já no fim do seu ministério público, Jesus, o Messias, o Deus homem, dirigiu-se para Jerusalém como legítimo herdeiro do trono de David.